Morre aos 88 anos o Papa Francisco. E seja você católico ou não, isso é uma notícia importante, pois mexe com política, mexe com espiritualidade e todo mundo fica curioso para saber o que vai acontecer depois. Mas, primeiramente, qual vai ser o legado do Papa Francisco? Qual vai ser a marca que ele deixa na longa história da Igreja Católica? Vamos fazer então um breve balanço sobre como foi a trajetória de Jorge Bergoglio na história. Eu vou dividir a minha exposição em 7 pontos. O primeiro ponto é a relação de Jorge Bergoglio com a ditadura argentina. Bom, durante os anos 70 e 80, a Argentina passava por um regime ditatorial militar bastante violento. E nesse momento, Bergoglio era o provincial da Companhia de Jesus. Ou seja, ele era uma liderança dentro dos jesuítas na Argentina. Muitas pessoas cobram dele uma participação maior na defesa dos direitos humanos nesse período. Mas a situação era muito difícil e desafiadora. O que se sabe é que Bergoglio acabou acolhendo alguns dos perseguidos políticos e os ajudou na medida do possível. Isso já demonstra um primeiro aspecto de quem seria o Papa Francisco, alguém preocupado por aqueles que sofrem de repressão e de violência. O segundo ponto nos leva à eleição de Bergoglio como Papa e à escolha do nome Francisco para o seu pontificado. A sua associação ao famoso santo já dava sinais de como seria o seu papado. Uma preocupação e uma ênfase na relação com os pobres, os marginalizados e os excluídos. Deve-se notar também a importância do fato dele ser argentino, o que demonstra um deslocamento do eixo do catolicismo em direção às zonas até então periféricas. Nós sabemos que a Igreja Católica hoje continua crescendo e muito, e principalmente fora do continente europeu. É na Ásia, é na África e nas Américas que aumenta o número de católicos pelo mundo. Por isso, já a escolha de Francisco é muito simbólica. A opção pela simplicidade também foi uma marca do papado de Francisco. Tanto no estilo pastoral quanto litúrgico, o Papa Francisco optou pela simplicidade, pela redução das pompas e do luxo e tentou se aproximar de uma maneira direta com os católicos e não católicos. Ele sempre fez questão de demonstrar o desapego em relação aos bens materiais e de fazer críticas também a uma sociedade cada vez mais consumista e entregue à lógica do mercado. Esse é o ponto 3. Um Papa voltado para os excluídos, para os pobres. O ponto 4 é o enfoque na misericórdia divina, uma característica da visão teológica do Papa Francisco. A procura por uma fé simples e direta, nada burocrática, que seja acessível e convidativa, tanto para quem já é católico quanto para quem está fora da igreja. O enfoque na esperança e no amor, a esperança da salvação e no amor divino já manifesto em vida. A procura de construir uma igreja mais focada na compaixão do que na punição. Isso se faz presente na exortação apostólica Gaudete et Exultate. Papa Francisco escreveu esse documento em 2018 e nele está presente a ideia de uma igreja em saída, isto é, uma igreja que procura ir em direção ao povo e não apenas uma igreja fechada numa burocracia e focada apenas em detalhismos e preciosismos litúrgicos e coisas do tipo. A ideia era de arejar a igreja, de enfatizar a abertura à salvação para todos, o perdão de Deus sempre presente, sempre possível, e a proposta de dialogar com um mundo moderno cada vez mais cheio de impasses e desafios, e a igreja tentando se ajustar nesse cenário super difícil. Afinal de contas, não é nada fácil a posição de Papa no mundo atual, pois cabe ao Papa a preservação das tradições da igreja, da sua teologia já consolidada em 2000 anos, e ao mesmo tempo tendo que lidar com questões que outros papas em outros períodos não tinham que lidar. O ponto 5 do legado de Francisco foi, definitivamente, a tensão com certos setores mais tradicionalistas e conservadores. Não tem como evitar o debate sobre esse assunto. O Papa Francisco acabou dando algumas declarações ambíguas, imprecisas, que davam margem a interpretações errôneas e distantes da tradição da Igreja. Isso foi muito notado, principalmente quando ele tratou de assuntos muito sensíveis, como a questão LGBT. Também devemos lembrar da encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco deixa um pouco em aberto a questão dos divorciados dentro da igreja e se eles deveriam ter o direito à comunhão ou não. Essas ambiguidades, até hoje, causam problemas e discussões dentro da igreja entre os setores mais progressistas e mais conservadores. Um outro foco de tensão foram as restrições que o Papa Francisco impôs à missa tridentina, que é a missa mais tradicional, que os conservadores preferem em relação às missas
e ao estilo litúrgico que apareceu depois do Concílio Vaticano II em 1965. Só o tempo vai dizer se esses pontos de tensão vão ser resolvidos ou não com os setores mais conservadores. Mas vale lembrar também que Papa Francisco deu algumas declarações muito contundentes em relação a assuntos decisivos da Igreja, como, por exemplo, a ordenação de mulheres, o casamento e o aborto. Em todos esses assuntos, o Papa Francisco não se distanciou das tradições da Igreja Católica e fez questão de demarcar que são assuntos inegociáveis. O ponto 6 é a valorização do diálogo com os bispos e com setores de fora da Igreja. Papa Francisco destacou a importância dos sínodos, isto é, encontros de bispos para a discussão de assuntos pertinentes dentro da Igreja. Temas como a imigração, o meio ambiente e outras questões sociais apareceram e foram decisivas nesses sínodos. Destaca-se também, ainda nessa questão, o diálogo estabelecido com outras religiões, principalmente as outras religiões abraâmicas, como, por exemplo, o judaísmo, o islã, e também com setores protestantes. Essa aproximação, a tentativa de estabelecer diálogo com outras religiões, talvez tenha a ver com o fato de que o Papa Francisco note a secularização e o crescimento da indiferença religiosa, principalmente na Europa, como problemas cruciais para o futuro do mundo. E são diálogos que ao mesmo tempo são difíceis, mas necessários. O ponto 7 é o trabalho incessante do Papa Francisco no combate à corrupção e aos escândalos e abusos dentro da Igreja. Até onde se sabe, o que o Papa Francisco fez foi combater veementemente os problemas que tinham no Banco do Vaticano, por exemplo, problemas financeiros e também casos de abusos. Ele mudou a chave da Igreja e optou pela exposição desses casos e por punições exemplares. Por tudo isso, qual é o lugar do Papa Francisco na história da Igreja? Lembrando que a história da Igreja ela é monumental, ela tem 2000 anos, e o Papa Francisco provavelmente vai ser apenas uma página dessa história. Talvez quando o tempo passar e as coisas serenarem e os julgamentos se tornarem um pouco menos apaixonados, nós veremos no Papa Francisco um Papa carinhoso, um Papa misericordioso, alegre, disposto ao diálogo e que não teve grandes rupturas com a velha tradição. Um momento particularmente tocante do papado de Francisco foi aquela missa que ele realizou durante a pandemia, sozinho, caminhando pelo Vaticano. Aquilo foi muito inspirador e muito emocionante para todo mundo que é católico. E o evangelho que ele leu naquela missa dizia: "Por que tens medo?" Uma mensagem muito poderosa e revigorante para todo mundo que acredita e que tem a fé. E agora, o que vai acontecer? Teremos agora o conclave nas próximas semanas, e um novo Papa vai ser escolhido. Como será esse Papa? Será um Papa mais progressista, mais tradicionalista, talvez um Papa da Ásia, da África? Bom, a gente fica na expectativa. E para quem é católico, fica a mensagem de que nós devemos orar pelo Papa e desejar que ele esteja agora acolhido na graça divina. E você, o que pensa do Papa Francisco? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para continuar pensando alto comigo.